Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Hoje nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor por mais essa oportunidade que nós estamos tendo, essa liberdade que a qualquer momento, se não houver essa intervenção que eu estou aqui citando aqui no título do vídeo, nós estamos correndo um grande risco, mas ainda estamos aqui com voz, com liberdade, para podermos nos expressar a respeito da palavra de Deus. Tá, eu quero iniciar aqui lendo alguns versículos de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 13 em diante, que diz: embora sejamos humanos, não lutamos conforme, olha só, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos, usamos as armas poderosas de Deus, e não armas do mundo, para derrubar as fortalezas de raciocínios humanos e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Olha só, nós usamos armas poderosas, não armas do mundo, não armas terrenas, mas nós usamos armas que vêm de Deus para derrubar raciocínios humanos e acabar com falsos argumentos, e destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. E nós estamos vivendo exatamente isso. Um momento de polarização, em que o Brasil está dividido, em que um grupo de pessoas está pendido, né, com argumentos falsos, para impedir que as pessoas cheguem-se a Deus. Tá? Um viés totalmente maquiavélico, que promete às pessoas uma falsa liberdade, e é tão falsa essa liberdade que essa esquerda maligna, ela tenta endosar para as pessoas, que nós antes de qualquer coisa, antes deles tentarem se assentar no trono do poder da nossa nação, eles já estão punindo, usando meios que tinham que ser meios imparciais, né, como nós temos o Supremo, a Suprema Corte, deveria ser imparcial e pelos interesses da nação, e não sendo uma assessoria jurídica e política em favor, né, dos nossos inimigos. Porque quem é inimigo do povo de Deus, aquele que quer a destruição dos valores do povo de Deus, não merece a nossa chancela e não merece o nosso apoio. Glória ao nome do Senhor. Eu tenho certeza de uma coisa, que muitos de vocês estão com o coração apertado. Tem pessoas que nessa live, eu posso dizer aqui, que está chegando aí o dia 30, você não consegue nem dormir à noite, de tanta preocupação, que você não sabe o que vai acontecer, tá? Deus abençoe Salvatore e Mr. John Farfield, tá? Pelo euro, Deus abençoe, Deus que multiplique. Glória a Deus. E eu acredito que no momento, às vezes, você não está vendo saída, mas vai ser como foi lá e Eliseu e Geazi, né? Que ele não via, mas quando os olhos espirituais foram abertos, eles viram a multidão que se achegou junto deles. É como 1 Crônicas, capítulo 12, do versículo 22 ao 23, né? Glória a Deus, em que quando Davi estava lá na peleja, Deus acrescentou um exército para guerrear e para lutar. E pode ter certeza, essa intervenção é certa. Eu quero trazer aqui um grande amigo, que eu não é de saudosa lembrança, porque está vivo e bem vivo entre nós. Eu não posso falar saudoso amigo, porque ele está vivo pregando o evangelho, abriu um trabalho, tá com uma congregação aí, um ministério que Deus deu na mão dele, com 140 membros. Estava aqui no Paraná, em Curitiba aí, né? Meio de molho, meio de lado, mas Deus colocou o homem como um vaso exposto para todos verem que Deus está na vida dele. E esse é um grande amigo aqui do canal, que fazia muito tempo que nós não fazíamos live junto. É um homem cheio dos dons espirituais, cheio do poder de Deus, que é o nosso amigo e pastor Luciano Martins. Seja bem-vindo, pastor Luciano. É uma honra ter
a tua presença aqui nesse canal depois de tanto tempo. Paz do Senhor, irmão Carlos, meu querido amigo, servo do Senhor, irmãos inscritos no canal Carlos Einar. Querido, é uma alegria estar contigo. Afinal de contas, a bem da verdade, nós nunca perdemos o contato, né? É verdade. O que ocorre é que as correrias, né, tu com o canal e eu com a igreja, aqui a Catedral do Avamento, muitas vezes impossibilita desses momentos ímpares, como nós estamos tendo a oportunidade hoje de estar fazendo essa live juntos. Mas a nossa unidade, a nossa amizade, ela é para sempre. Amém. Glória a Deus. Pastor Luciano, você está vendo aí tudo que nós estamos enfrentando, né? Na tua visão, você crê, você acredita que nós estamos aí passando por um momento de não só apenas uma disputa política, mas uma guerra espiritual? O que Deus tem feito você sentir aí a respeito dessa opressão e desse ar tão pesado que está sobrecarregando o nosso país nesses últimos dias, principalmente nesse mês de outubro? O que Deus tem te mostrado? O que o Espírito Santo tem te alertado sobre o que está acontecendo? Então, irmão Carlos, na verdade, já tem muitos anos que eu prego, ensino e crio conteúdos associando a filosofia de esquerda, né, o marxismo cultural e todos os partidos de esquerda, a base dessa filosofia que é o satanismo, né, tendo em vista que o Karl Marx, que foi o fundador desse pensamento, dessa ideologia esquerdista, ele era satanista e luciferiano, né? Ele, inclusive, tem várias frases de efeito dele, inclusive uma que gerou o filme, aquele Deus Não Está Morto. Então, esse filme ele foi gerado justamente por causa da influência de Karl Marx nas universidades americanas, nas quais eles fazem essa lavagem cerebral primeiro nos professores universitários, que começam a discipular os universitários para se criar uma geração, digamos assim, anti-Deus, anti-pátria, anti-família. Então, o comunismo e o socialismo, ele está intrinsecamente ligado ao satanismo. Então, não tem como um cristão, é incompatível um cristão ser de esquerda, é impossível, não tem como, tendo em vista que o gene, né, do socialismo, enquanto movimento filosófico, enquanto partidarismo, enquanto pautas, ele é satânico na sua origem. Porque eu tenho visto que a influência, que nem, não sei se o pastor viu, daquela jovem, acredito que de Minas Gerais, estudante de uma universidade, hostilizada e totalmente esculhambada, esculachada por ser de direita, né? Sim. E aí eles falam que não existe polarização dentro das universidades, mas isso é notório, que 90% das universidades e dos educandos, né, do docente, do corpo docente das universidades são de pautas esquerdistas, né? Sim. Na verdade, Carlinhos, eles não conseguiram pela força, então eles começaram a entrar através dos meios de comunicação, cooptando artistas, cantores, atores famosos, né, redes de televisão como a Globo, e também cooptaram os professores universitários para que essa geração de hoje, de médicos, advogados, filósofos, psicólogos, enfim, toda essa geração de 20 anos para cá, desde a época do período do Fernando Henrique, passando pelos governos do Lula e da Dilma, e parte do Temer, né, porque o Temer ele é centro-esquerda, né? Então, essa é toda uma geração que foi formada debaixo dessa filosofia e dessas ideologias, né? E são pautas, são ideologias, são filosofias com origem, com gene satânico. Então, quer dizer, então, que o esquerdismo ele vem de uma base marxista. Marxista. Karl Marx era satanista. Era satanista. Ele era luciferiano. Marx, para ter ideia, existe um dos primeiros, na verdade, é cofundador dos Illuminati, que é o Albert Pike. Ele é fundador da Ku Klux Klan, ele fundou a máfia italiana com o Giuseppe Mazzini, que era o fundador da máfia lá, a Cosa Nostra, né, que era o início da máfia lá, teve também influência, a máfia americana, perdão, através da maçonaria. O Albert Pike escreveu sobre tudo isso aí.
entende? E o Albert Pike, que é cofundador dos Illuminatis, que foi maçom e luciferiano, ele escreve amplamente das relações e do relacionamento de Karl Marx com o luciferianismo e com o satanismo. Olha só, um grande amigo meu, o Eberson, falou: a paz de Deus, vasos, amém. A menina do Rio de Janeiro, eles agora querem cooptar nossas crianças dentro da própria igreja, nas salas de aula. Cuidado as crianças enquanto os pais estão no culto. Pastor, também surgiu aquela mulher, né? Aquela mulher de esquerda, que é uma de um grupo da ala petista, da ala feminina, dizendo que ela teria que se infiltrar nas igrejas evangélicas, principalmente nas Assembleias de Deus que tem ou outras igrejas que tem aquela parte daquele, enquanto os irmãos estão no culto, a escolinha das crianças. É um perigo muito grande. O que os pastores deveriam fazer para evitar que infiltrados possam fazer esse estrago ideológico dentro das nossas igrejas com as nossas crianças? Tem que ser, na verdade, Carlos, é o que acontece. Ó. A gente está vendo aí um movimento de alguns pastores que estão se posicionando contra lideranças ligadas a filosofias de esquerda, tendo em vista a incompatibilidade de pessoas que lideram fazerem apologia a essas pautas que são de esquerda, que é aquela situação de apoiar a liberação de substâncias ilícitas, apoiar a interrupção da gravidez daqueles métodos que a gente sabe quais são, apoiar aquela ideologia do arco-íris, entende? Então, assim, ó, o que está acontecendo? Tem muitos pastores que estão tirando pessoas que são filiadas a partidos de esquerda de cargo de liderança, tendo em vista que eles vão influenciar as crianças. E eu também apoio esses pastores nesse sentido. Eu acho que tem que afastar mesmo da liderança. Da comunhão é complicado, né, a gente afastar, né? Até sob pena de ser processado e coisa e tal. Mas, assim, liderança de criança, liderança de jovem, adolescente, ligado a partido de esquerda, não pode deixar. Eu tiro se eu souber. Pastor, é que nem hoje na live que eu estava com o pastor Giovanni do canal Povo da Fé, ele falou uma coisa assim que é bem importante de a gente analisar, né? Pessoas que são cristãos, que se dizem cristãos, e elas estão aí apoiando a esquerda, né? Elas falam assim: ah, não, é pecado roubar, é pecado matar, é pecado prostituir, é pecado o narcotráfico. Mas essas pessoas, elas votarem num partido que apoia todas essas coisas, né? Ela estaria, então, mesmo que ela não mate, que ela não roube, ela está dando uma chancela para isso, né? Ela está colaborando, não? Isso aí, para mim, é pecado de prevaricação, né? Porque a pessoa, na situação que a gente se encontra, as pessoas, elas, na verdade, elas querem, os cristãos, como existe um alinhamento do atual presidente com alguns líderes evangélicos, com as igrejas, entende? Tendo em vista, né, que o presidente Bolsonaro, ele apoia, né, digamos assim, a família, ele é um patriota, como um ex-militar, ele tem muita amizade com pastores, ele é um admirador do evangelho, né? A sua esposa Michele é uma serva de Deus, entende? Mas o que acontece? As pessoas elas têm a dificuldade, Carlos, de entender a diferença de um presidente, né, que é um estadista que governa para todos, de um pastor. Então, eles querem cobrar do Bolsonaro uma perfeição e uma espiritualidade que ele não tem porque ele não é crente, ele é um católico. Contudo, ele apoia as igrejas evangélicas e apoia a família. É o que eu falei assim, hoje. Oi? Pode concluir. Então, assim, o que acontece? Já o outro lado, ele apoia abertamente, digamos assim, pilares que são totalmente contrários àquilo que o Evangelho e a Bíblia prega. Inclusive, essa questão de liberação de drogas, né, de consumo de drogas, essa questão aí do aborto, entendeu? Eu não ia falar, mas assim, eles apoiam... Não pode ficar falando direto, mas alguma vez ou outra vai lá para falar. Tá bom, então assim, ó, eles apoiam abertamente, entende? Então, tipo assim, ó, isso para mim, um cristão que apoia, entendeu? Esse tipo de pauta, filosofia, coisa e tal, para mim, ou é comprado ou não entende nada de política, entendeu? Porque o que acontece? É impossível, Carlinhos, entendeu? A pessoa não se sentir incomodada. Pô, eu vou dar o meu voto, mas sou um em 200 milhões, vamos dizer. Não, mas é um cristão que tem uma consciência, que é morada do Espírito Santo. Ele vai corroborar para que volte para o poder
um político comprovadamente corrupto, comprovadamente ladrão, comprovadamente envolvido com, né, com narcotráfico, criminalidade, todas essas coisas nas quais, né, o Lula foi preso, justamente preso, entendeu? Porque, na verdade, ele não foi inocentado, né? Ele foi descondenado. Né? Ô, pastor Luciano, deixa eu só falar uma coisa aqui, que é muito interessante, que eu sempre toco nessa tecla. Né? O presidente, né, o Bolsonaro, as pessoas cobram dele uma postura que ele é aquele jeito. Sim. Eu achei uma coisa muito linda nele, uma coisa muito bonita, né? Que é a seguinte: olha só, o que ele fez de mal para o nosso país? Eu repito a falar, eu vou falar quantas vezes for preciso. O produto interno bruto, né? Aquilo que define como que foi a economia do país, o desenvolvimento é o PIB. O PIB está em alta. O real é uma das moedas que mais está se valorizando no mundo. Né? A nossa economia está bem, o Brasil está exportando, né? Nós estamos com deflação, com a gasolina mais barata do mundo, né? Estamos deflacionando e as coisas vão bem. E o que ele recebeu? Olha só, o homem foi totalmente golpeado em 2018. E uma coisa que eu quero trazer, uma coisa muito interessante aqui. Eu recebi um vídeo, vou colocar aqui o vídeo aqui para vocês verem, da situação e do pé que se encontra as coisas. O presidente Bolsonaro, ele praticamente quase deu a vida pelo Brasil em Juiz de Fora. É verdade. Né? A esquerda ainda tem a coragem de mentir que aquilo foi fake. Mas ele levou um golpe de faca. Tá? Só vou me ater até esse ponto. E outra coisa. Ele veio diante do público, diante de toda a população brasileira e falou assim, gente, se o meu jeito de falar, o meu jeito de se expressar tá impedindo de você votar em mim, me perdoe. O presidente pediu perdão por ele ser o que ele é. É o jeito da madeira. Ele Sim. É daquele jeito, ele é boca mole, ele fala palavrão, né? Às vezes ele sai fora da linha, mas é o jeito dele. Ele veio pedir perdão, e ele tá tentando se policiar, inclusive se vocês, não sei se o pastor assistiu o podcast dele no Vilela, no Inteligência Limitada, ele trocou muitos palavrões por falar, por exemplo, não sei o que lá fazer, é muito cocô. Né? Aí o Vilela falou assim, mas o senhor falou tantas vezes fazer merda, agora tá falando cocô? Ele tá se policiando, ele tá mudando adjetivos para não escandalizar as pessoas. Agora é que o pessoal, eles se fazem de bobo, sabe por quê? Porque meu pai é sargento da Marinha aposentado e conhece o Bolsonaro faz 20 anos, entendeu? E assim, ó, todos os militares são assim. Tá, agora todos são bem desbocados. Agora eu quero falar uma coisa pra você. Aqui, ó, cabo, sargento, entendeu? Soldado, esses que são praça, que são os mais baixos, digamos assim, todos eles são assim. Tá, o cara vai pegar uma cultura mais elevada, depois que ele vai ser um oficial, vai ser uma pessoa mais elevada, assim, entendeu? Então, assim, ó, isso aí é do militar. O militar é brabo, o militar é meio turrão, o militar ele fala palavrão, é o jeito do cara. É o jeito entendeu? Mas o cara não é corrupto. Agora ele veio pedir perdão por causa dos palavrão que ele fala. Agora me pergunta, quando que o Nine, o 9 dedo, o bafo de caninha 51, teve a capacidade de, numa propaganda eleitoral dele, pedir perdão por tudo que ele fez pro Brasil, pelos roubos, pelos desvios de dinheiro? Não pede. Não pede. Olha só, e outra coisa, muito sério isso aqui que eu vou mostrar aqui. Que Deus tenha misericórdia dessa live. Mas é isso aqui. Presta atenção no que eu vou colocar aqui, ó. Olha só. Patriotas, hoje, dia 24 de outubro, eu tenho uma informação muito importante para vocês, faltando poucos dias para as eleições. Já peço que vocês compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês tiverem condição. Me siga no Instagram, Leandro Fox Goiás, porque eu vou estar trazendo maiores detalhes sobre essa questão. O marqueteiro de campanha do ex-presidente Lula, o André Janones, está planejando um atentado contra o ex-presidente Lula para culpar o presidente Bolsonaro. Isso mesmo, eles estão querendo criar uma comoção a nível nacional através desse atentado, para pegar aquelas pessoas que não querem ir votar ou que ainda estão indecisas.
Com isso, eles estão querendo criar uma situação de emoção nas pessoas, de pena, para que essas pessoas vá às urnas e votem no Lula, porque eles sabem que já perderam as eleições. Então eles vão fazer de tudo essa semana para tentar reverter o maior número de votos possíveis. Então, pessoal, compartilhe esse vídeo. Não vamos deixar que eles realizem essa situação, não vamos deixar que eles planejem essa situação arquitetada para prejudicar o presidente Bolsonaro. Compartilhe com o maior número de pessoas essa informação. Um abraço a todos e rumo à vitória, que dia 30 é 22. Agora, a dona Viviana, vocês duvidam deles? Vocês duvidam que eles tenham coragem de fazer uma coisa dessa aí? Entendeu? Se o cara teve a capacidade de arrancar um dedo na tornearia, no trabalho, para se aposentar, vocês querem o quê? Você acha que ele não tem a capacidade de se permitir de sofrer alguma coisa para jogar as culpas no Bonoro? Né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, pastor Luciano. Eu sei que o pastor tem uma mensagem poderosa para trazer para nós aqui, para nós falar sobre essa intervenção. O exército vai ter que intervir e eu quero que o pastor fale o seguinte para mim: até que ponto o pastor acha que o presidente Bolsonaro ele está atrapalhando a agenda do Soros, da grande elite global, da nova ordem mundial? O que o pastor pensa sobre isso? Será que até quando a nova ordem mundial vai deixar o Bolsonaro na nossa direção? E qual é a medida de atrapalho que o Bolsonaro tem dado a eles? Porque nós sabemos que tem uma agenda para ser cumprida até 2030. Eu queria saber se o pastor sabe sobre isso. Com certeza, Carlinhos. Eu fico admirado, sabe, com alguns youtubers, que não é o teu caso, tá? E inclusive com alguns irmãos, que eles dão mais moral para a Agenda 2030 do que o poder de Deus e aquilo que Deus pode fazer. Eles dão mais moral para a Agenda 2030 do que a oração dos crentes aqui do Brasil, que são aos milhões, e é o maior país evangélico do mundo, proporcionalmente. Carlinhos, eu vou dizer uma coisa para ti, ó. Deus só não fez coisas mais fortes pelo Brasil porque não houve uma unidade de oração e de comoção, assim como a mensagem que eu vou estar falando aqui brevemente aqui no final da live. Entende? Não teve essa união nacional de intercessão e oração em prol dessa causa, como aconteceu em Israel, aqui na época aqui da mensagem que Deus colocou no meu coração. Porque, escuta só, Carlos, o pessoal, eles ficam, Agenda 2030, Agenda 2030, Agenda 2030. Tem vários youtubers que eu gosto, admiro, a Débora Barbosa, o Thiago Lima, coisa e tal, só que os caras ficam sempre dando moral para esses caras, em detrimento daquilo que Deus pode fazer. Para quem está me assistindo, eu vou dizer o seguinte: só vai acontecer a Agenda 2030 se Deus permitir. Porque se Deus não permitir, não tem Agenda 2030 Amém. Porcaria nenhuma. Amém. Deus vai colocar a mão, entendeu? O Bolsonaro vai ganhar a eleição. Amém, Jesus. Tá? Depois dele, eu ainda vou dizer, você mais ousado ainda, ele vai botar a Michele para presidente. Falei isso hoje para um irmão, para um pastor de uma denominação. Ele falou, meu Deus, eu não parei para pensar nisso. Vai colocar a Michele, vai sair presidente em 2026. Vai. Olha aqui, ó, ele vai ganhar a eleição, vai botar a Michele, e a Michele ganha disparado, porque a Michele, ela tem a simpatia de todo mundo, até quem é da esquerda, só que é muito lacrador, que nem esse Janones. E tu acredita que esse Janones é endemoniado, ainda é pastor, esse cara? Tu acredita nisso? Só pastor de puteiro. Não, pastor de Satanás, né? Pra tu ver que ponto chega os caras que por causa de uma gorjeta, entendeu, do Lula, os caras vendem a consciência e a alma pro diabo, ele e o Paulo Marcelo, os dois. Duas vergonhas nacional. Vergonha pro evangelho. Duas vergonhas. Não, os caras desses aí, se eu passo por eles na rua, manda se converter. Porque tem que se converter os caras desses aí. Então, assim, cara, dentro da questão da Agenda 2030, não tem Agenda 2030 se Deus não permitir. Não tem. Isso diz que os planos são dos homens, mas a resposta é da boca de Deus, né? Sim, aí eles ficam todo mundo assim, com todo respeito, sabe? Eu sei que tu não quer polemizar e tal, mas tipo a Débora Barbosa e o Thiago Lima, estão sempre, Agenda 2030, Agenda 2030, Agenda 2030. Que Agenda 2030? Irmão, se Deus não quiser, não tem Agenda 2030. Ô, pastor Luciano, o que está acontecendo hoje
Foi por isso que eu e o pastor Giovanni fizemos uma live às pressas, hoje de manhã. Inclusive, hoje foi o dia que eu precisei sair na rua, pagar algumas continhas no comércio. Sim. E o meu irmão mandou uma mensagem para mim apavorado. Falou assim, irmão, tem um pastor que ele está dizendo que o Lula vai ganhar e que o mundo vai entrar em colapso, que a China não sei o que mais, e pai, e Rússia, e falando um monte de coisa. Eu falei, meu irmão, tira isso da tua cabeça, deixa a China, deixa a Rússia, deixa os Estados Unidos para lá, foca no Brasil. Claro. Por quê? Porque esses youtubers, eles são, se dizem bolsonarista, mas eles vêm com essas narrativas aí de agenda, né, de que a agenda tem que ser cumprida, que o Lula é uma peça-chave para a agenda, que o Brasil é importantíssimo para a agenda 2030, e esse irmão falou para mim, então se já que vai ter uma agenda 2030 e o Lula vai ganhar, eu não vou nem votar mais no Bolsonaro. Pronto, então, mas é isso que eles querem. Olha só, eu fiz um vídeo falando de duas pessoas, eu vou citá-los aqui. Fiz um vídeo falando sobre o irmãozinho do canal Aprendendo a Palavra, o missionário Cleiton, e o pastor Antônio Júnior. Os dois, primeiro o Cleiton fez um vídeo se posicionando em favor do Bolsonaro. Depois ele apagou o vídeo e esperou o Antônio Júnior fazer um vídeo e veio dizendo que ele pegou e é para o cristão não procurar evitar brigas e tal, tipo, vem com aquele evangelhozinho paz e amor, mas que nesse momento não é evangelho paz e amor, é evangelho da espada. Jesus disse, eu vim para colocar pai contra mãe, né, colocando em questão dessas ideologias diabólicas. Aí eu cobrei um posicionamento deles, já que vocês têm um canal, por exemplo, Antônio Júnior, um canal de 11 milhões de inscritos, 11 milhões e 600 mil pessoas. Se ele faz um vídeo sem indicar em qual a pessoa deve escolher, colocar, ficar neutro, porque foi um vídeo neutro. Os dois fizeram um vídeo neutro. Aí o Cleiton do Aprendendo a Palavra diz que perdeu 1.000 inscritos. Gente, é mentira. Se vocês entrar aqui no site do Social Blade, eu vou aqui, ó, só para vocês verem. Olha aqui. Se vocês entrar no site do Social Blade, se a pessoa perdeu inscrito, aparece a perca de inscrito. Então teria que ter uma baixa no canal dele de mais ou menos mil pessoas, tá? Olha aqui para vocês verem como ele não perdeu inscrito. Tá aqui, ó. Canal Aprendendo a Palavra. Vocês estão vendo? Tá vendo aí, pastor? Sim, tô vendo. Canal Aprendendo a Palavra e tá aqui, ó. Tá aqui. Não tem uma baixa. A baixa que tem aqui é de visualizações de vídeos que ele excluiu. Que ele andou excluindo alguns vídeos. Então ele não perdeu 1.000 inscritos, não. Ele não usou de verdade, tá? Se ele tivesse perdido, tinha aparecido aqui no Social Blade. Eu fiquei sabendo que hoje o pastor Antônio Júnior, ele se posicionou. Não sei se foi no Insta, ele se posicionou ao lado do Bolsonaro. Se ele fez isso, glória a Deus, você vê, ele é humilde. Né? O outro lá fez uma live, eu nem assisti a live, né? Lamentando que perdeu o inscrito, que papá. E ele ainda escreveu, quando eu denunciava o podre do mundo gospel, o cara me chamava de fofoqueiro gospel. Agora que eu estou usando o canal para conscientizar as pessoas da política, está dizendo que eu virei o meu canal no palanque político. Entende? Eu cobro, sim, do pastorado brasileiro o posicionamento. E, infelizmente, aí, eu tenho bastante divergências teológicas com o Silas Malafaia, já fiz vídeo falando dele, que infelizmente ele perdeu a essência na sua trajetória, né? Partiu para a teologia da prosperidade, só que é um cara que é de tirar o chapéu. Sim. Ele enfrenta o Xandão, ele tá nem aí com a paçoca. Aquele lá enfrenta mesmo, como outros pastores, mas não é todos. Então eu acho que tem que ter um posicionamento. Tem que ter. Pode falar. Carlinhos, tu quer ver uma coisa? É que é o seguinte, esses caras aí, muito, digamos assim, pop, né, meio assim, evangelho, meio paz e amor, sabe? Eles não gostam de se queimar, entendeu? Tem o Barbudinho aquele lá, tem o gurizão aquele lá, sabe? E o David Leonardo. Isso, então eles não gostam de se queimar, entendeu? Eles querem agradar gregos e troianos. Isso, eles querem agradar os dois lados da massa, porque sabem que se posicionar, eles, olha, não.
O Andréia, ele não se posicionou, não. Diz que foi no Insta, tá? No canal oficial dele, que tem 11 milhões de assinantes, de inscritos, ele não se posicionou. Ele tem que se posicionar, o canal é dele, mas se ele é a favor do evangelho e desse presidente que é a favor das nossas pautas, ele tem que apoiar e indicar o povo do canal dele para votar no 22. Agora, se ele não quiser se envolver, então não faça vídeo nenhum dizendo, porque a política tá colocando contra os outros, colocando o povo em guerra. Infelizmente vai ser assim, meus caros. Vai ser desse jeito. Nós estamos verdadeiramente numa batalha espiritual, é uma guerra espiritual. Existe dois lados. É como existe céu, existe inferno, lago de fogo. Ou você tá, olha só, o que diz a palavra lá eu quero ver aqui. Olha aqui o que diz em Eclesiastes. Eclesiastes. Olha só, eu vou aumentar a tela aqui, ó. Olha só, gente, deixa eu compartilhar aqui para vocês verem só como que a Bíblia ela já é uma. Olha só. Estão vendo aí? Ó. O coração do sábio o inclina para a direita, mas o coração do tolo o inclina para a esquerda. O que o senhor tem a dizer aí sobre esse versículo, pastor? Meu querido pastor. Então, Carlinhos, na verdade, existe muitas menções proféticas sobre a questão da mão direita, porque a mão direita ela representa a questão do pacto selado, do contrato, da bênção, entendeu? Tanto que quando Jesus fala da questão do arrebatamento, que ele vai separar, né, os bodes para a esquerda e os cordeiros e as ovelhas para a direita, entendeu? Então, assim, sempre na Bíblia vai ter uma menção pejorativa e negativa para a esquerda, entende? Então, é claro, é algo profético, só que tem que estar sensível, digamos, àquela linguagem espiritual que a Bíblia usa, né? Em que muitas vezes na Bíblia vai demonstrar um desagrado de Deus com tudo essas pautas que são as pautas prioritárias da esquerda, né? Inclusive com essa questão, até inclusive eu quero aproveitar a oportunidade para não passar batido, tu sabe que esse povo aí satanista mundial, né, no qual muitos apoiam, 90% apoiam, né, a esquerda. Eu acho muito engraçado, inclusive, Carlinhos, até eu quero pegar o adágio, se me permite, em um minutinho, para lançar uma conjectura aqui. Tu sabe que eu fiz o debate lá contra o feiticeiro lá no canal do Clone, sabe? E inclusive, depois do debate, assim, eu fui fortemente massacrado, perseguido, ameaçado de morte por esse pessoal da feitiçaria. E a coisa mais incrível, Carlinhos, 99% do pessoal da feitiçaria são Lula. Tu acredita? Eu creio. 99%. Eles vinham hatear no meu canal, ou seja, me desconjurar, ofender. Quando entrava com live, eles vinham me agredir, me ameaçaram de morte, fizeram um monte de coisa, só por eu não concordar com a feitiçaria. Só por isso, entendeu? Só por eu pregar o evangelho. E aí eles vinham sempre, entendeu? Que eu ia me posicionar a favor do Bolsonaro, ou fazer um vídeo sobre política e tal. Todos eles vinham, né? 13, Lula, vota. Tipo assim, ó, todos. Aí eu faço a seguinte conjectura, tá? A seguinte conjectura. Por que todo feiticeiro é Lula? Porque eu queria perguntar isso aí. Porque tá na palavra, ué. Olha só, o coração do sábio inclina para a direita, mas o coração do tolo inclina para a esquerda. O que é tolice ao teu ver? É loucura, né? Burrice. Por isso que eles só enganam os incautos. É isso aí. É isso. Ó, eu quero mandar um salve, o Theo Cunha Oficial. Pastor Renan, manda um salve pra mim. É um obreirinho meu que eu tenho aqui, é um diácono de 12 anos que eu tenho. É mesmo? Isso. Ó, Theo Cunha, Deus te abençoe. Saudações para você, Theo, para sua avó. Como chama a avó dele? A irmã Antônia, uma benção de Deus. Antônia, receba o meu ósculo santo, receba a minha paz de Deus, a paz do Senhor Jesus no coração dos dois aí. Deus que abençoe grandemente. Pastor Luciano, a live aqui é o seguinte. O pessoal tá preocupado. Meu Deus, eles não imaginaram isso. Até dia 30 de outubro eles vão intervir.
né? Até inclusive a capa do vídeo é a chamada em que o exército vai intervir. Mas quem é espiritual, ele vai entender a mensagem. Então eu queria dar a palavra para o senhor, para que o pastor trouxesse aí uma mensagem aí, o que Deus, o poder, o que Deus pode fazer até dia 30 de outubro em favor da nossa nação, em favor do povo de Deus, em favor do povo de Deus, em favor do povo de bem e em favor do nosso presidente. Queridos irmãos, serve a Deus aí, querido. Queridos irmãos, eu quero ler aqui alguns versículos da palavra de Deus que se encontra aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 17 em diante. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso de número 17 em diante. Vamos ler alguns versículos aqui da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor estará convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, filhos dos coatitas e filhos dos coraitas, para louvar o Senhor, o Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram, e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, poste em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Queridos, estamos diante de uma batalha, uma guerra, que esta guerra, ela começa no mundo espiritual e ela manifesta-se aqui no mundo natural. Estamos diante de uma guerra contra principados, potestades, dominadores, contra forças celestiais da maldade que tentam impetrar na nossa nação brasileira pautas, filosofias, ideologias, comportamentos que visam destruir a família. Estes tais que querem retornar para a cena do crime, como disse o vice-candidato aí do atual candidato opositor ao nosso presidente Bolsonaro, eles querem trazer para a nação brasileira uma corrente de pensamento, uma corrente de filosofias e ideologias que tem derrubado nações inteiras. A Europa já sucumbiu ao pensamento e às filosofias progressistas. Os Estados Unidos tem empobrecido com as ideologias e as filosofias que são da esquerda. 90% da América do Sul, como suprassumo de exemplo disto, a Venezuela já tem sucumbido diante da feitiçaria, da fome, da pobreza, da miséria, que todas estas ideologias que são criadas em pensamentos, em corações satânicos, que tem a sua gente, como eu disse aqui no começo da live, lá em Karl Marx, lá em Engels, homens sem Deus, homens satanistas, homens luciferianos, que criaram essas ideologias anti-Deus, anti-família, e querem infiltrar isso dentro aqui da pátria, da nossa pátria, dentro da nação brasileira, já não é de agora. O que acontece? Quem colocou o atual presidente aqui na direção desse país? Foi a igreja orando. Na iminência de tudo aquilo que estava acontecendo já lá no governo Dilma, os pais evangélicos cristãos, eu, enquanto pai, estava aí servindo a Deus no interior do estado do Rio Grande do Sul e tive que ir na escola dos meus filhos para poder lutar com um grupo de pais contra a implantação das cartilhas de indução à ideologia de gênero em crianças. E eu tive que ir lá na escola para poder lutar contra a aceitação e a implantação de tais cartilhas. Então, isso não é de agora. Isso já é de algum tempo já que eles tentam empurrar esse tipo de ideologia e filosofia. Então, ou seja, o mundo espiritual satânico quer materializar-se dentro das casas, das famílias, dentro da nação brasileira, trazendo miséria, fome, destruição, desgraça, vício em drogas, apologia à morte
de crianças no ventre das suas mães para derramamento de pacto de sangue satânicos, para cumprimento, então, de pactos satânicos de propósitos escusos elevados. As sociedades mundiais satânicas, elas têm sede de sangue. Elas querem liberar a interrupção da gravidez na barriga das mães para cumprimento de pactos satânicos com derramamento de sangue inocente. Então, veja bem, é algo satânico que eles querem trazer a lume aqui na nação brasileira. E a palavra de Deus diz aqui, de forma muito breve, que Josafá, que representa, então, a nação santa, o povo temente, o povo fiel, aqueles que querem as coisas certas, que servem a Deus verdadeiramente, num dado momento, a Bíblia diz que levantou-se o exército de Moabe, os filhos de Amon e outros que eram descendentes dos amonitas contra Josafá. E a Bíblia diz que era uma grande multidão que estava levantando-se contra Jerusalém, contra a nação de Israel, para poder destruir a nação de Israel. Josafá, ele propositou em seu coração a melhor parte da história, o que verdadeiramente vai mudar a situação da nação brasileira, o que verdadeiramente vai proteger os nossos filhos e as nossas crianças, o que verdadeiramente vai prosperar a nação e vai manter a prosperidade sobre a nação brasileira. A Bíblia diz aqui, segundo Crônicas, verso 20, capítulo 3, então Josafá, temendo, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em toda Judá. E disse ele a Judá, juntando Judá, ele disse assim, pedi socorro ao Senhor, também toda a cidade de Judá venham e busquem ao Senhor. E a Bíblia diz que Josafá, sendo um governante, sendo um rei, sendo um líder político, fez como o atual presidente faz, vai às igrejas buscar socorro, vai aos pastores buscar socorro. Verso 5 diz assim, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, e disse, ó Senhor Deus, Deus dos nossos pais, porventura tu não és o Deus do céu, porventura tu não és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão não há força e poder que não possa resistir. Porventura, Deus, tu não lançaste fora todos os moradores destas terras, que eram inimigos de Israel. Tu não deu esta terra para nós, que somos semente de Abraão, teu amigo. E vai então Josafá clamar ao Senhor, fazer uma conclamação de jejum diante de toda a nação, diante de todo Israel, pedindo para que Deus venha livrar o seu povo, ou seja, o povo de Israel, daquele tempo de angústia, daquele tempo de aflição. A Bíblia diz, irmão Carlos, irmãos que estão escritos, segunda Crônicas, capítulo 20, verso 13, então toda Judá estava de pé perante o Senhor, como também até as suas crianças e as suas mulheres reuniram-se para clamar contra aquela tragédia, aquela desgraça que viria de forma iminente contra Israel. A solução do Brasil está em o povo de Deus, de forma uniforme, buscar a presença do Senhor, clamar ao Senhor por este grande livramento para que a miséria não venha sobre o Brasil, porque aonde entra o socialismo, o comunismo, entra a miséria. Para que a liberação das substâncias ilícitas para os nossos jovens, para nossas crianças, não venha a ser liberado, porque isto é pauta da esquerda. Para que não venha a ter um genocídio de crianças indefesas ainda dentro da barriga de mães que muitas vezes, de forma imprudente, vivem uma vida, quem sabe, dissoluta e vão ter por solução a interrupção da gravidez e o genocídio de crianças que não podem se defender. Isto para quê? Para que se cumpra, através de derramamento do sangue, pactos satânicos, diabólicos, que é propositado através das sociedades secretas que estão por trás, então, destes partidos, destas filosofias. E a Bíblia diz, irmão Carlos, aqui, me dirigindo para o final, que quando Israel clamou, quando a nação de Israel se uniu, quando o povo de bem congregou-se diante de um líder temente que Josafá era e buscou a presença do Senhor, que Deus levantou um profeta. A Bíblia diz,
verso 14, e veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jeziel, filho de Zacarias, filho de Benanias, e disse em profecia Jeziel: dai ouvidos todos de Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta multidão, pois a peleja não é vossa, senão do Senhor, Deus de Israel. Deus está dizendo o seguinte para nós, irmão Carlos, nesta noite. Amém. Se olharmos para o mundo, no contexto mundial, existe uma pressão satânica e diabólica que está pesando contra os áreas espirituais do Brasil. E a única resistência, veja bem, a única resistência mundial contra esse movimento esquerdista, progressista, satanista, comunista, que tem as suas origens lá em Karl Marx, Lenin, Stalin, todos esses homens que não eram tementes a Deus, satanistas, homens que promoveram genocídio, perseguição de etnias menores. Veja bem, o Brasil é o último foco de resistência contra o avanço destas pautas satânicas, esse avanço da liberdade que vem através, então, do socialismo mundial. Mas a solução está aqui. E amém. Deus está dizendo, se nós nos unirmos, se nós jejuarmos, se nós clamarmos, o Espírito de Deus virá amém, sobre os profetas, amém, como o irmão Carlos, como eu, como outros homens de Deus, que estamos profetizando, estamos dizendo, não está perdida esta peleja, porque essa peleja não é nossa, irmão Carlos. Amém. Essa peleja não é tua, não é minha, essa peleja é do Senhor. E Deus vai lutar pela nação brasileira, porque nessa terra tem crente, nessa terra tem homem e mulher temente. Deus usa o profeta, e aqui eu me dirijo para o final dizendo, então Josafá, quando ouve a profecia, ele se prostra com o rosto em terra, e todos Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram em terra adorando o Senhor. E a Bíblia diz que os levitas começaram a adorar, porque eles confiaram na profecia. Eles acreditaram na promessa. Sabe o que esses caras querem fazer? Esses youtubers relativistas, esse sabonete, esses pregadores aí da tragédia, esses homens aí que estão lavando as mãos com Pilatos, estão dizendo, está tudo perdido, não adianta orar mais, porque tem que se cumprir o Apocalipse. Há 2000 anos que tem que se cumprir o Apocalipse. Por que nós vamos pregar tragédia agora para o Brasil? Por que nós vamos entregar nossas crianças, as nossas escolas, a nossa nação nas mãos do inimigo de mão beijada? Não, negativo. Vamos orar, meus irmãos. Josafá podia chegar e cruzar os braços e dizer, poxa vida, é uma multidão que se levanta contra nós. Ele disse, não, negativo. Eu não vou entregar os pontos. Eu vou proclamar um jejum, eu vou orar. E Deus respondeu, e Deus está respondendo para a nação brasileira, está dizendo, não está perdida esta batalha. Eu vou entrar na guerra, diz o Senhor dos Exércitos. E quando os exércitos de Deus entram na guerra, irmão Carlos, coitado do diabo, coitado do inimigo, coitado do inimigo da igreja. A Bíblia diz que então pela manhã se levantaram cedo e saíram ao deserto, veja bem, e o Senhor disse assim, crede no Senhor vosso Deus, usando o profeta, e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Josafá disse o seguinte, os levitas que não tinham arma, eles não tinham arma, tá bom? Porque tem gente que pergunta, pastor, mas esse cara aí que jogou granada e atirou contra a frente, tá errado. A guerra, como o Carlos disse aqui, não é na carne, não é com arma, não é com derramamento de sangue, é guerra espiritual. É vencer na oração e no jejum. Quem serve a Deus vai vencendo o joelho. Não é brigando, não é discutindo, não é batendo boca, não é dando tiro, não é jogando granada. Então, veja bem, a guerra vamos ganhar espiritualmente. Josafá disse, vai os levitas na frente e comece a adorar, porque se Deus falou, nós só vamos dar glória e vamos receber a vitória. E a Bíblia diz que quando os levitas foram na frente adorando e entoando louvores de adoração ao Senhor, Deus desbaratou o exército de Moabe. Deus desbaratou o exército dos moabitas. E a Bíblia Sagrada diz, Carlos, que eles entre si se destruíram uns aos outros, e Israel não precisou usar nenhum soldado, porque Deus entrou na guerra e concedeu a vitória para a nação de Israel. Esta profecia, irmão Carlos, é para o Brasil. Eu profetizo como homem de Deus. As nossas crianças
não vão estudar em escola que vai ter um terceiro banheiro, aonde vai entrar menino e menina transvestido. As nossas crianças não vão ter a infelicidade de chegar como é hoje Amsterdã, na Holanda, que assumiu um governo lá desses aí da esquerda e criou uma bolsa droga, aonde os jovens têm direito a ter uma bolsa em dinheiro para poder consumir droga em praça pública em Amsterdã, na Holanda, porque o governo liberou as drogas e hoje quem vai lá em Amsterdã, na Holanda, tem uma legião de zumbi usando droga bancada pelo governo. Isso não vai acontecer no Brasil. Eu profetizo que esse governo falido que quer voltar vai cair por terra. Amém. Porque o Senhor dos Exércitos, Jeová de Sabaote, está entrando nesta peleja. Aleluia. E vai dar vitória para o Brasil. Oh, glória a Deus, aleluia. Estou sentindo a glória de Deus aqui, meu Carlos. Deixa Deus te usar. Oh, aleluia. Aleluia. Queridos, eu quero profetizar sobre a nação brasileira que não podemos enfraquecer a nossa fé, porque existem muitos youtubers, inclusive influenciadores e outras pessoas, que eles estão pregando, irmão Carlos, o evangelho da desgraça. Eles olham para o Apocalipse e sabem o que ele diz? Não tem que se cumprir a profecia, irmãos. Ninguém sabe o dia e a hora. O próprio Cristo disse: ninguém sabe o dia e a hora. E eu fiz um vídeo esses dias, irmão Carlos, falando que as pessoas, elas olham a escatologia mundial com os olhos do Brasil, achando o seguinte: não, tem que acontecer a desgraceira mesmo no Brasil para a gente voltar logo. Irmãos, muita calma nessa hora, porque já se matam cristãos, se perseguem cristãos na China, na Coreia do Norte, no Oriente Médio, cristãos já são mortos há muito tempo. Então, o que acontece? Por que Jesus não voltou ainda? Não voltou ainda porque não é o tempo. E agora o que acontece? Porque está na iminência desses caras aí, usando o mecanismo de conchavo, usando esses poderes escusos, Xandão, esses caras aí, entendeu? Que estão tudo amarrado juntamente com a esquerda. Por causa disso, nós vamos chegar e vamos dizer: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou me isentar, eu vou botar nulo. Carlos, veja bem esses caras aí, que nem tem um tal de Bibo aí, que é um teólogo, é o maior podcast teológico do Brasil, entendeu? Se juntou ele e o outro pastor presbiteriano, o Iago Martins, lá do 2D Teologia, uma coisa assim. Os caras só batem no Bolsonaro. Dois sorveteriano. Mas eles não entendem, Carlinhos, que eles estão com isso favorecendo o inimigo. Eles estão fazendo um desserviço para o evangelho. Mas sabe o que eles fazem, Carlinhos? Porque eles estão aqui, ó, com o bolso cheio de dinheiro. Eles não estão pensando nos irmãos crentes pobres. Eles podem fugir para o exterior a hora que eles quiserem. Oi? Eles podem fugir para o exterior a hora que eles quiserem. É muito fácil pegar que nem esse pessoal aí, que nem a Débora Barbosa, que nem o Thiago Lima, que nem esses caras aí que estão vomitando dinheiro e dar uma de isentão, né, com o bolso cheio de monetização e começar a meter pau no Bolsonaro e induzir as pessoas de tabela a votar no Lula. Por quê? Porque já estão com a vida ganha, já estão com o bolso cheio de dinheiro, mas o que fica para mim, entendeu, que sou classe média baixa? O que fica para os outros irmãos em Cristo que vão ter que suportar um cara desse aí, endemoniado, servo do Zé Pilintra, implantando ideologia de gênero nas escolas? O que vai sobrar para nós? Eu sou um cara, eu digo para ti sinceramente, se chega um cara desse aí a ganhar, entendeu, e começa a implantar essas coisas aí, eu sou um que eu vou preso, porque eu não aceito isso aí. Eu também vou. Eu vou preso, porque eu não aceito isso aí, eu não vou aceitar, que nem agora. É só observar, Carlinhos, eu falei, e o pessoal, eles não se ligam nessas coisas. Na época da pandemia, veja bem, olha só, todas as cidades e estados que era PT, PSOL, PSDB, PDT, foram os lugares onde mais fecharam a igreja e mais perseguiram a igreja. Todos os lugares que eram de governo de esquerda foram os lugares que mais perseguiram as igrejas evangélicas. Sabe aonde que nasceu o projeto que dava, digamos assim, que proibia de fechar a igreja? Esse projeto nasceu no Paraná. Sabe por quê? Porque o Ratinho é simpatizante do evangelho. Não adianta, pessoal, não adianta. Sempre Deus vai usar um político mais alinhado ao evangelho para poder, digamos assim, não é proteger a igreja, porque a igreja, enquanto corpo espiritual, não precisa de proteção de político, mas a igreja institucional e o crente cidadão, ele tem que estar do lado dos políticos que apoiam a igreja enquanto instituição. A lei, Carlinhos, tu lembra que a lei que proibia que se fechasse a igreja, ela nasceu no Paraná.
nasceu no Paraná, através das mãos e da aprovação do governo do Ratinho Júnior, que é simpatizante do Evangelho. Essa lei, eu levei essa lei lá para o Espírito Santo, porque quando eu cheguei no Espírito Santo, o período que eu estava lá, as igrejas estavam tudo fechadas, e os pastores estavam tudo apavorados, e eu peguei e entrei em contato com alguns deputados evangélicos, entendeu? E pedi os artigos da lei, e eles mandaram esse PDF para mim, e eu peguei e larguei lá para um deputado estadual lá do Espírito Santo. Ele criou uma lei parecida, e eles passaram essa lei e proibiram de fechar a igreja lá no estado do Espírito Santo. Então não adianta, irmãos, verdade seja dita, a esquerda é anti-igreja. Eles são contra o evangelho. Eles estão usando agora, Carlinhos, para me encerrar aqui, para dar uma fala, esse lance aí que o Lula que criou a lei que era proibido, no caso, fechar igrejas. Mentira! Que era a lei de liberdade religiosa. Mentira! Ele não criou lei nenhuma. É que eles já estavam com medo, o Malafaia, o Magno Malta, os pastores na época já estavam com medo, entendeu? Porque já estava esse barulho e esses rumores aí deles fechar a igreja, não é de hoje, entendeu? Tanto que na Nicarágua eles estão fechando igreja, na Venezuela já fecharam quase todas as igrejas, em tudo que é lugar que é partido comunista, eles fecham as igrejas, como na China, que eles pegaram e destruíram várias igrejas evangélicas e colocaram pastores aparelhados que são ligados ao Partido Comunista lá na China. Então, veja bem, irmãos, preste muita atenção, escute só o que eu vou dizer para vocês. Nós temos que prestar atenção nisso aí. O mundo espiritual, irmão Carlos, ele se manifesta no mundo natural. E nós não podemos ser isentão. Concorda comigo? De alma, mano. O crente tem que se posicionar. Nós devemos nos posicionar como igreja de Cristo. Nós estamos no tempo ainda de mostrar aleluia. O nosso valor. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Eu estou sentindo a glória de Deus. É o momento em que eu falei para o pastor Giovanni hoje. É o momento em que Deus está separando os bodes das ovelhas. Nesse momento, se posicione como ovelha de Jesus e não como bode, né? Pastor Luciano, já nesse poder que eu acredito que está me tomando, está tomando o coração nessa live, o coração de muitas pessoas aqui. Oh, aleluia! Eu quero pedir que o pastor faça uma oração nesse momento, mas uma oração poderosa, porque alguém está me chamando de mentiroso, dizendo que não vai ter intervenção de exército nenhum até o dia 30, vai, dos anjos celestial, o exército de anjo. Os exércitos do Senhor estão entrando na guerra. Aleluia! O nome do nosso Deus é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Amém. Ele vai entrar na guerra. E outra, amém. Aqui é a promessa, Carlinhos. Aonde a esquerda entra, entra a miséria. Aleluia. Mas aonde entra o governo do justo, entra a prosperidade. Todo esse exército que se levantou contra Josafá, a Bíblia diz que quando o Senhor desbaratou eles e fez com que eles se matassem entre eles, aqui a Bíblia diz aqui, o versículo 24, do capítulo 20, 2 Crônicas. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos. Quem matou? O Senhor dos Exércitos, que jaziam em terra, e nem um escapou. Olha a promessa de prosperidade. E vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias, Carlinhos, saquearam os despojos do inimigo, porque eram muito. Oh, glória a Deus, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte, que Deus vai desbaratar a esquerda brasileira. Amém. E que Deus vai lançar sobre o Brasil um tempo de prosperidade, de grandeza, que o Brasil será o celeiro de prosperidade para as nações. Aleluia, pro Deus. Mundo. Irmão, o que está acontecendo hoje no Brasil, que o pessoal não está entendendo. O Brasil é o único país do mundo que está prosperando. Paulo Guedes é um gênio da economia. O Brasil é o único país do mundo que está prosperando. Eu tenho contato com pessoas do mundo todo. Os Estados Unidos está afundando. A Europa está afundando. Alemanha. E o Brasil está crescendo. Sabe por quê? Porque Deus está nessa nação. Deus está no Brasil. Eu quero orar pela nossa nação. Amém. E orando pela nossa nação, eu estou orando pela minha família, eu estou orando pela família do irmão Carlos, estou orando pelos inscritos desse canal. E eu quero dizer para os irmãos, não vamos desanimar. Amém. Não vamos desistir. E vamos fazer o seguinte, vamos deixar de olhar esses caras derrotistas aí,
que estão dando de mão beijada a nação na mão dos inimigos, e Isso. vamos ficar aqui focados no irmão Carlos, vamos ficar focados nos outros canais que são patriotas, vamos ficar focados naqueles que estão a favor do Brasil, Aleluia. e que estão a favor do reino de Deus. Oremos, Carlinhos. Oremos, apresenta nós aí. Senhor, meu Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para poder pedir a Tua bênção sobre a nação brasileira. Pai, a Tua palavra, Senhor, ela faz-nos uma promessa, que o Senhor, Pai, nos dá a credibilidade no Senhor e nos seus profetas, Amém. E nós teremos o livramento e nós vamos prosperar. Foi esta a profecia sobre Josafá e aquela nação que pôs-se em pé diante de ti, clamou, que adorou através dos levitas, que confiou, Senhor, que tu estava na peleja, que tu estava na guerra, tu foi na frente daquela guerra, Senhor. E hoje, Pai, eu quero fazer menção do Deus que derrubou Senaqueribe, do Deus que derrubou Nabucodonosor, do Deus que derrubou todos os Herodes que se levantaram contra a igreja, do Deus que derrubou todos os monarcas tiranos que se levantaram contra a igreja no tempo do Império Romano. Eu faço menção, Senhor, do Deus que lançou um grande avivamento na África, que chegou na África por causa do avivamento que chegou no Brasil. Então tu tens um compromisso com esta nação, Senhor. O Brasil é berço do avivamento. E hoje, Senhor, nós oramos debaixo desta autoridade para repreender toda a maldição socialista, em nome de Jesus Cristo, satanista, luciferiana, Amém. que tenta vir sobre o Brasil com o profeta Deus vivo. Nós profetizamos, Amém, a Deus. mudança de cativeiro. Pai, que os números que já estão mudando, o presidente Aleluia. Bolsonaro já está na frente das Aleluia. pesquisas. Pai, que venha ser de lavada para a Amém. glória do teu nome e para a vergonha do diabo. Pai, agora eu anulo todos os trabalhos de feitiçaria contra o presidente Bolsonaro e contra a sua Aleluia. esposa e contra a sua família. Da Amém. mesma forma que reuniram-se 1000 feiticeiros para tentar me derrubar depois do debate no canal do Meu Clone, Deus. e nada me aconteceu. Amém, Da Senhor. mesma forma, Senhor, eu como profeta do Deus vivo, eu profetizo que haverá Jesus. prosperidade sobre o Brasil, que o Senhor vai guardar o presidente Bolsonaro, que o Senhor vai levantar o irmão Carlos. Eu profetizo 1 milhão de inscritos ainda este Santo. ano, para a Amém. glória do nome de Jesus e para a vergonha do Amém. diabo. Senhor, eu profetizo a prosperidade, a riqueza, o livramento e a bênção de Deus sobre todos os patriotas, sobre os servos de Deus Amém. e servas do Senhor que estão nos assistindo. E que a bênção de Deus venha sobre a casa de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, calabashuri, me calabashura, Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus do céu, Eu sinto de continuar aqui fazer uma oração também. Oh, aleluia. Meu Deus, Pai Celeste, Oh, no nome aleluia. de Jesus, nós ainda estamos aqui nessa oração, clamando a Ti pelo Brasil, clamando a Ti por essas pessoas que estão aqui. Já sentimos a Tua glória, a Tua presença já se manifestou nessa noite. E nós vamos te rogar, ó Deus, que essa mensagem profética, que essa palavra poderosa que Tu colocou na boca do Teu servo, ela possa ter cumprimento sobre o nosso país, sobre a nossa nação, sobre o nosso presidente, porque nós temos uma igreja que busca, uma igreja que clama, uma igreja que ora, e hoje nós já estamos sentindo, ó Pai, que virá um exército, uma intervenção celestial. Vai ter um exército celestial, um exército de anjo que já vai chegando para batalhar em favor do teu povo, em favor da nação, em favor da igreja. E aquele aí que está sentindo esta glória, pode dar um glória a Deus bem gostoso, porque a graça, a glória de Deus, ela já nos anunciou que a vitória é do teu povo, a vitória da direita, a vitória das ovelhas, a vitória daquele que carrega o teu nome, é daquele que prega a justiça, é daquele que anda com a bandeira da paz. A nossa luta não é contra a carne, como lemos na palavra, nós usaremos dons celestiais, argumentos vindo da tua glória, para desfazer toda a narrativa diabólica que quer, Senhor, mudar os pensamentos daqueles mais simples. Vai blindando a
mente dos humildes, vai Abençoa o blindando a Brasil, mente dos Senhor. menos estudados. Abençoa o Blinda Brasil, agora Senhor. o capacete da justiça. Abençoa o Possa Brasil, tomar a Senhor. mente de cada irmão, de cada irmã, Em nome de daquele Jesus. velhinho, daquela velhinha, Em nome que não de entende Jesus. da política, e não Em nome entende do de perigo Jesus. que está correndo. Em nome de Jesus, toma, Senhor, esse Em povo nome de nessa Jesus. live. Em nome de Jesus, as Talabasura enfermidades. Magai. Derrama cura nesse Ei, momento. de Aquele que está contenete, Asura desenganado, Magai. aquele que está com câncer, aquele Ei, que de está com alguém da família Talabasura Maganda. Cura, passando por Senhor. uma enfermidade Cura, terrível. Senhor. Manda cura agora em nome de Cura, Jesus. Senhor. A porta que está fechada, Cura, a Senhor. chave que está fechada, a chave do emprego, dispensa agora. Abra uma porta. Aquele que Cura, entregou um Senhor. currículo e tem fé, que amanhã Cura, possa Senhor. ser chamado. Aquele que foi Cura para a ligado glória do teu indicado nome, do Senhor Jesus. para a morte, que seja Cura, feito um novo Senhor. exame e que seja decretado a Talabasura vida. Maganda. E aquele que tiver Talabasura fé Magai. vai para a bênção e a glória que vai ser derramado sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil. Oh Deus dos exércitos, como o ministério do pastor Luciano, a igreja que ele preside, as almas que ali se congregam com ele, abençoa, multiplica, prospera, porque o cajado do pastoreio está na mão do teu servo, que possa ser, Senhor, notório no Brasil e no mundo, a catedral do avivamento em Canoas, Rio Grande do Sul, para a honra e para a glória do teu santo nome. Glória a Deus. Senhor Deus, Aleluia. cremos e tomamos posse Talabasura e recebemos. Maganda. No Eu nome estou de sentindo a glória de Jesus, Deus aqui, Carlinhos. porque a tua glória está nesse lugar. Oh, E o exército aleluia. celestial já está intervindo aí do céu. Aquele Glória que a entrou na Deus. live nos chamando de mentirosos. Não é mentira. Até Oh, dia 30, aleluia. ali os exércitos virão com espada Talabasura desembanhada, Maganda. montado nos Talabasura cavalos Maganda. brancos. Ali para trazer para nossa nação, aleluia, a bandeira da vitória. E o teu nome será Glória a glorificado. Te Deus. pedimos a Deus e te agradecemos e esperamos. Glória a Em nome Deus. de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória seja dada a Deus. Aleluia. A glória de Deus está aqui, pastor Luciano. Aleluia. Carlinhos, o poder de Deus foi incrível sobre as pessoas. Tu pode tirar o testemunho agora. Se tiver irmãos aí agora, pessoas falando em língua estranha, pessoas tendo visão, pessoas sendo curadas agora, pode pedir agora, irmãos. Irmão, você que está vendo a live, se você foi renovado na sua casa agora, pode escrever agora. Eu tenho certeza que veio uma glória muito grande sobre muitas pessoas nesse momento. Oh, glória a Deus, aleluia. Alabashura Maganda, Alabashura Magai. Canta Jesus. Aleluia. Abençoe, canta Ibiero, louvor, se canta lá mais. Muita gente aqui, Carlinhos, muita gente aqui sentindo. Aleluia. Oh, glória, pessoas chorando. Oh, aleluia. Oh, Ramagashura Maganda, Ramashura Magai. É Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Meu Deus. Deus. Quem sentiu aí pode testificar. A glória de Deus está aqui. Eu estou olhando o chat aqui, Carlinhos. Olha aqui. Olha só. Eu estou em lágrimas, que graça. A graça de Deus foi derramada nessa oração. Eu sinto que Deus fez movimentos espirituais aqui. Aleluia. Movimentos. Pessoas chorando. Glória Olha a Deus. só. Pessoas sentindo a forte presença do Espírito Santo de Deus. A glória de Deus está aqui. Nós não temos palavra para agradecer. Isso é sinal de que Deus está conosco. E nada e ninguém vai conseguir parar essa glória que está sobre nós. Pastor Luciano, foi uma honra. Tá? Eu quero pedir para vocês que estão nesse canal. Vocês sabem que, infelizmente, canais cristãos que estão dando a cara a tapa para defender o evangelho, defender o teu direito de fé, o teu direito de crença, estão sendo desmonetizados. Então tá aqui, ó. Eu peço a ajuda de você com R$1 ou R$2 ou mais para um caixa, caso o STF censure esse canal e tire a monetização dele, que é o meio que eu tenho de sustento, tá bom? E todo
o fruto de amor e de carinho que vocês estão doando para mim. Se eu não usar, eu usarei em causas sociais. Hoje mesmo, vocês não sabem, mas hoje mesmo, com os Pix que tem entrado, eu comprei um pneu para um servo de Deus que não me pediu, mas falou para mim, contando que estourou o pneu do carro dele, humilde, e muito humilde. Passei a parte que Deus colocou no meu coração para ele comprar um pneu. E outros assuntos aí que eu não tô aqui para me gloriar, mas eu peço a ajuda de cada um de vocês, R$1 ou R$2. E peço também que vocês continuem ajudando o canal, com qualquer valor. Porque dia 1º de janeiro estarei junto com outros pastores, quem sabe, pastor Luciano, Deus dê essa honra de estar conosco em Brasília. Nós estamos aí para conseguir, tá, os convites VIPs para estar dentro do Palácio do Planalto, na posse do nosso querido presidente Bolsonaro. E seria uma grande bênção Deus preparado e o pastor também estar junto de nós lá. Né? Deus pode tomar um caminho e preparar esse convite para o pastor Luciano também. Amém. E todos nós, né, representarmos aí o pastor Luciano representando o Rio Grande do Sul. Eu quero dizer, pastor Luciano, que eu desejo que Deus abençoe muito o teu ministério, que eu te conheço desde antes de você ir embora para esse lugar. Você aí é gaúcho, eu também sou. Eu conheço muito bem como que é o coração do povo gaúcho, que infelizmente o povo aí é um coração muito duro, muito idólatra, tem muita feitiçaria. Mas nós sabemos que vocês estão aí, né, com a missionária Júlia, para uma obra, para resgatar almas e resgatar vidas, tá? E eu profetizo no nome do Senhor Jesus, que o espaço vai ficar pequeno para o avivamento e para a glória que será derramada em Canoas. Glória. Será notório. Deus vai cumprir glória o desejo dos vossos corações. Amém. Viu? E olha só, amém. Deus me mostra muitas vigílias poderosas, pessoas de peso espiritualmente. Deus vai usar de vocês para um grande avivamento no Rio Grande do Sul. A promessa glória de avivamento que está destinada sobre o Brasil vai se cumprir nas Assembleias de Deus, na Catedral do Avivamento, nas congregações cristãs no Brasil, nas Assembleias de Deus, em todas as igrejas que buscarem o Espírito Santo com toda a alma e com todo o coração. Que Deus abençoe teu ministério, pastor Luciano, e que eu quero ver em breves dias você mandando mensagem. Carlinhos, o local ficou pequeno, tivemos que mudar de local para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Agradeço a cada inscrito que esteve aqui, Deus que abençoe a vida de cada um de vocês, e eu quero dar aqui as considerações finais para o pastor Luciano se despedir de todos vocês aí. Meus queridos, é uma grande alegria, foi uma grande alegria participar aqui com meu amigo, meu irmão Carlos, esse homem que tem um testemunho incrível de vida, uma história extraordinária. Se hoje o Carlos está onde está, ele está pelos méritos dele e porque Deus levantou ele. Porque a história dele é muito linda e é um exemplo de superação, merece estar onde está. Não passou por cima de ninguém, não passou ninguém para trás, tem uma história libada, não tem mancha ministerial, é um homem de Deus. E os irmãos continuem ajudando o canal, eu entendo, compreendo perfeitamente essa questão dele ter uma reserva, porque realmente, Carlos, muitos canais cristãos têm caído a monetização. E tu é uma pessoa que ajuda muitas pessoas. Quando eu estive na tua casa aí, a gente conversou muito, entendeu? Aqui eu quero até, inclusive, confidenciar uma coisa. Muitas situações que o Carlos falou comigo, pastor, eu sou até bom demais para pessoas, eu dou dinheiro para irmãos, eu empresto e não peço de novo. O Carlinhos é um abençoador, da obra. Então, os irmãos ajudem, semeiem terra fértil e com certeza os irmãos vão ser abençoados. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, Carlinhos. Sabe que eu te amo, está no meu coração. Eu também amo vocês, amo a missionária Júlia, as crianças, e fala pro pequeno aí que nós vamos fazer uma live. Não deu dia 12, mas quem sabe no final do ano fazer uma live com o teu pequeno aí. Amém. Pra nós dar uns glórias juntos. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe a tua presença. Eu peço que vocês compartilhem essa live. Compartilhe, porque vai ser grande a intervenção. O exército de Deus, o exército de anjos e o exército de crentes verdadeiros na terra vão entrar em uma intervenção contra o mal. Dia 30, a vitória é 22 para o nome de Deus ser glorificado. Deus abençoe, pastor Luciano, saudações cristãs a todos, que a paz, a graça, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça em nossos corações, não só hoje, mas para a vida eterna. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.
Um ósculo santo para não perder o costume. Fiquem todos com Deus.